Vamos voltar, né? Para a gente não perder mais tempo da nossa próxima aula lá, que já foi prejudicada na aula passada. Então, já que vocês já entenderam os conceitos básicos aqui de copresença, os aspectos sociais da arquitetura, vamos ver algumas situações aqui, além daquilo que eu estava falando. A questão de se preocupar com côncavo e convexo, gente, ele também faz relação direta com a forma. Quando a gente imagina a forma curva, por exemplo, do ponto de vista da convexidade, é o mais perfeito possível, porque o curvo ele tem uma referência total ao centro. Então ele é o melhor possível para interagir. Obviamente nós vamos ter problemas talvez funcionais. Os móveis começam a tender a ter essa conformação ou a distribuição tendendo ao centro para que essa lógica não seja quebrada. A questão de não ter um espaço côncavo também é interessante, não somente por conta da questão social. A questão funcional começa a ficar prejudicada também quando os espaços não são distribuídos de maneira a haver interação. Então aqui, por exemplo, nessa sala com esse formato maluco, a gente teve uma redução da copresença, porque qualquer posição que você coloca, os móveis que deveriam estar uns de frente aos outros, que é a nossa intenção em sala de estar, é fazer as pessoas estarem se comunicando, ela aqui é perdida a referência. Porque a forma não permite um bom layout em termos de interação. E mesmo que eu provoque um layout bom de interação, onde eu coloque alguém de frente para alguém, eu vou desperdiçar espaços e fazer áreas inúteis aparecerem. Então a gente vai ter que evitar esse tipo de situação. Pô, mas não dava para poder fazer outra solução com isso daí. Na planta sempre dá para você puxar uma diagonal e o que era diagonal vira reto por conta da situação que você está quebrando. Então quando eu começar a orientação de um projeto de vocês, a gente vai ver isso com bastante atenção. Outra coisa que vocês devem ficar atentos é que às vezes existem ambientes que invariavelmente vão gerar zonas residuais. O que se faz, por exemplo, no espaço que tem a forma de um triângulo? Normalmente essas quinas ficam perdidas, mas eles perceberam que se eu pego essas quinas e transformar a interna da quina para dentro, jogo isso aqui para um outro ambiente, eu recupero a minha área, e isso aqui de repente, essa quina aqui para dentro de outro ambiente, eu posso fazer uma outra subdivisão novamente, que venha fazer com que ela seja útil, sei lá, se de repente daqui, ó, nasce um corredor para acessar outra coisa. Então, a gente vai poder ter N soluções quando o que sobrar em termos de layout for triangular. Aqui o cara até tentou desdobrar o triângulo de diversas maneiras diferentes, mas se lembrem que no mínimo numa situação de triângulo, a questão de manutenção pode ser ruim. Limpar um canto, por exemplo, aqui, ruim. Se for uma piscina, nem faço, porque é problema na certa, complicação de limpar. Não sei que lá na quina tiver uma coisa assim, bem no finzinho dela, aí você consegue, tá? Mas a gente evita essas quinas triangulares aí, extremamente agudas, num projeto que, via de regra, não são funcionalmente boas soluções e socialmente gera um problema. Lembra? Se a gente for usar para reunir, a gente não vai usar essa aqui, ó. Normalmente o ser humano usa para sociabilizar uma coisa curva. A área teórica de uso é curva. Então essas quinas aqui não são aproveitadas. Por isso que o círculo é a área mais perfeita para a integração social. Uma coisa caiu mesmo. Mas nem problema. Não tem corpo estirado, a gente pode continuar a aula. Olha o danado do elemento no meio que acaba com a convexidade também aqui aparecendo, ó. Comum no projeto de braços, as pessoas chegarem, tacar na área da fonte, porque antigamente, na época da copresença, isso era barato. Por quê? A intenção da praça renascentista era a intenção de contemplação visual. As pessoas não usavam o centro para socializar, mas a gente vai perceber, por exemplo, que quando a gente começa a estudar Renascimento na França, começa a ter uma utilização maior dos espaços centrais, e essas fontes, ao invés de estar aqui, ó, elas deslocam, e as pessoas socializam nessa área central. Então a gente vai começar a ver, ou são criadas alternativas laterais para socializar.
Normalmente a fonte do meio cria aquela historiazinha lá da história que eu contei para boates, vai se tornar do mesmo jeito. O coreto, então, ele é um problema, que normalmente a maior parte do tempo ele não tem utilidade nenhuma e ele é para melhorar a socialização da praça. E aí o problema, mas aí o coreto está coberto, é melhor ainda, não tem utilidade recreativa, que é proteção ambiental, proteção do sol e da chuva, aí também isso aqui é melhor ainda está nele do que está simplesmente no vazio. Verdade, se ele não fosse levantado, se ele estivesse simplesmente no meio, só com a proteção, e não tivesse essas escadarias, ele seria bom, porque você vai está transitando, está chovendo, para no meio. Ou uma época de sol, todo mundo vai para o meio e fica protegido. Então tem uma grande cobertura no meio, é até interessante do ponto de vista da copresença. Mas levantou aqui ruim, botou as muretinhas, lembra da acessibilidade? Também ninguém quer pular a muretinha, ninguém quer dar a volta para entrar pela muretinha. Vai que eu estou entrando pelo fundo, eu não quero, eu quero a coisa livre e fácil. Colunas aqui no meio também impedindo a passagem. Talvez a coluna, se não for muito larga, cometa esse problema, sabe por quê? Nosso cérebro vai captar essas colunas como constitutividade. E a gente vai pensar que tem várias, portanto vai querer estar no meio. Tem uma assim, né? Uma cobertura central que protege? Não, você deve estar falando do pórtico de entrada, né? Não, tipo, tem eu não sei qual é o nome desse negócio assim, né? Coreto? Isso, tem Não é um gazebo, não? Eu pensei que era para algum show, alguma coisa, e aí veio aquele tipo assim, bem igual assim, vai quebrar mais bonitinho. Bom, eu não sei, eu nunca parei para observar no botão onde que está. Não sei nem te dar uma resposta em relação à utilização dele. Mas se ele não for levantado e as colunas não forem muito grossas e não tiver mureta de contenção, ele é favorável para a copresença. Porque ele oferece uma utilidade atrativa, que é a proteção ambiental. E pode ser que em algumas situações, lembra aquele espaço comum que eu falei que era ruim? Ele pode ser favorável. Por exemplo, eu quero seccionar a integração social de quem está comendo em paz, que não quer barulho, de quem está aqui assistindo o jogo nessa sala, enchendo o saco, gritando, sabe? E fazendo algazarra. Você também odeia, né? Não é só você que odeia. Por esse motivo, esse formato em L aqui, ele não vem a ser um problema social numa situação como essa, onde as atividades que estão ali dentro são incompatíveis, é até favorável para a situação, de acordo com a subjetividade que a gente quer trabalhar internamente. Quando nós vamos pensar na decoração de casamento, que hoje em dia a gente vê muito arquiteto como decorador, como faz isso, aí a gente também pode aplicar esses conceitos. Né? Sem dúvida. Vamos mudar as palavras. Muitos arquitetos hoje trabalham como designers de interiores, porque na época que a profissão não existia, nós que assumíamos esse papel. Hoje em dia tem um profissional específico, com formação que estuda só isto, que ele também utiliza estes mesmos princípios. Ou seja, vocês enquanto arquitetos podem se tornar arquitetos de interiores, e se você não utilizar isso, você vai estar provavelmente vedando o seu projeto a ter problemas sociais, e provavelmente ele vai cair no desuso. Eu digo assim, para decoração de casamento, de aniversário. Agora entendi onde você quer chegar. Eu não sabia que arquitetos também poderiam trabalhar com isso. Sem dúvida. Eu tenho um amigo que ele só trabalha com decoração de festa. E se eu fosse mais inteligente quando era mais novo, que ele me convidou para trabalhar junto com ele, eu tinha topado. Porque eu achava que era cúmulo eu não ir para a festa, porque eles aprenderam em minha profissão. Muito pelo contrário, a parte plástica se usa. Isso que eu estou ensinando agora de copresença, se você não sacar na festa, você vai fazer a festa dar toda errada. Tem até plantas baixas para o casamento. Tem que projetar a planta baixa do casamento. Tem que posicionar a iluminação, tem que colocar paisagismo. É um projeto de arquitetura fácil para fazer festa. Aqui tem muito. Agora, a lógica não é a mesma de outras coisas, porque a característica da festa é efêmera. Portanto, todos os conceitos que eu estou falando aqui vão ser pensados para curta duração. Gente, vamos ver se vocês aprenderam isso aí mesmo? Tem um ambiente, por exemplo, aqui, nesse espaço, ó, sala de estar, sala de TV, home office, lavabo, acesso vindo para a sala de jantar, varanda. Vamos pensar aqui a sala como um todo, sala, não vou seccionar não.
Nós temos cozinha, sala de jantar íntima, quarto 1, 2, 3, 4, 5 e uma área de serviço e quarto de empregado, certo? Qual é a área que tem maior presença pela distribuição da planta? A sala. A sala está no início do principal parcialidade. Onde está a entrada? A entrada da casa é aqui, ó, vindo do hall de circulação. O elevador está aqui, aqui está a escada, e aí você acessa a casa por aqui. A gente está naquelas. Eu acho que está. Ela está, porque a axialidade principal, ela vem da onde é o acesso da casa até chegar no último quarto. Então, essa é a axialidade principal da casa, e a sala foi colocada bem no início, e a parte íntima está no fim. Então, do ponto de vista de posicionamento em relação à axialidade, a casa está bem projetada, né? Em termos de construtividade, qual é o ambiente que tem a maior construtividade aqui neste projeto? O que é construtividade, gente? Acessos. Pode ser lido como portas numa leitura mais primária. Qual é o ambiente que tem mais portas voltadas para ele neste projeto? Eu acho que é ali onde está o maior ritmo desse. Ali o corredor. É aqui? Vamos contar quantos acessos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos contar os da sala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, gente, nessa casa. Empatou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Empatou. As duas áreas mais copresenciais dessa casa são a sala de estar e o corredor. Ou seja, a vida vai ser intensa aqui. Sabe qual o sinal que isso está me dando? Se a atividade aqui é intensa, essa circulação tinha que ser mais larga, porque vai ter muita gente andando aqui. A sala está bem grande, está bem apropriada e está correta. Do ponto de vista da presença, quem tem que ter a maior construtividade também é a sala. Em termos de convexidade, a convexidade ela é média, é alta, baixa? Vamos ver. Convexidade tem a ver com capacidade de reunião. As áreas principais para se reunir, elas estão favorecendo que as pessoas se interajam uma frente à outra. E o fechamento tem que ser a maior parte fechada total. Existem umas aberturas aqui, ó, que reduzem um pouco a convexidade, né? Ou seja, a convexidade aqui não é exatamente alta, mas ela pode estar entre média e alta, porque querendo ou não, ó, os espaços de maior sociabilização estão livres para utilização, e as pessoas estão se favorecendo a estar de frente uma para a outra, tanto nos sofás quanto na mesa de jantar. Portanto, a convexidade aqui também é boa. Então, foi projetada uma casa aqui neste caso, com uma boa convexidade, porque a área central, onde tem a maior ocupação, isso aí é argumento para vocês na hora do seu projeto explicarem, tá? Assista esse vídeo depois e observe o que eu estou falando, porque vocês vão usar esse argumento para dizer que a sua casa foi bem projetada do ponto de vista da convexidade por conta deste cuidado. E, porém, não foi possível que em todos os locais a convexidade houvesse um bom fechamento, porque de alguma forma a construtividade também foi privilegiada através de acessos que reduziam ao maior grau de fechamento. Qual foi o parâmetro que eu ensinei? Axialidade, convexidade, construtividade, que são as possibilidades de acesso, atividades de atração. Tem muitas atividades de atração que estão próximas à sala? Tem, né? Ó, estudar, trabalhar, fazer necessidades biológicas, divertir a partir de vídeo, contemplação visual, um jardim aqui, ó. De novo, contemplação, relaxamento, lazer, descanso como atividade, jantar, estar, descansar e socializar. Gente, tem tantas atividades de atração aqui na sala. Essa sala é um paraíso do ponto de vista presencial. Ela tem tudo. Ela tem
axialidade, convexidade, construtividade e atividade de atração. Foi bem projetado. Seria bom que tivesse tudo isso aqui de acesso para um quarto destes? Para a maioria das famílias, não. O que não quer dizer que uma família ou outra não venha julgar interessante ter tudo isso aqui no quarto também. Tá? Normalmente a gente evita tanta copresença numa área que é dada ao íntimo e privilegia isso no social. Mas colocando tudo isso na área íntima, não tem como ficar restrito só para o casal? Tem, só que se lembre que tendo tantos privilégios e não tendo isto para a área social, tendo só no casal, alguns intrusos vão aparecer de vez em quando no seu quarto para te penetrar. Se considere isto. Para você fazer, lembra que na copresença os ambientes competem pela sua socialização? Se existir uma área aqui que tem mais atrativos do que tem aqui, essa área vai caminhar e as pessoas não vão querer usar aqui, esse espaço vai falir. Para a gente isso é bom. Tá? Que, por exemplo, numa área de lazer isso é ruim, mas numa área entre o social e o íntimo isso é bom falir o íntimo, porque só o casal vai utilizar. Agora, se você fizer uma mega varanda aqui, que tem uma visão para as cataratas do Iguaçu, que desse lado aqui não tem, ferrou, todo mundo vem pro seu quarto. Inclusive, as amigas da tua filha, quando vierem visitar a cidade, elas vão entrar no seu quarto para mostrar as cataratas. Tá? O tempo inteiro. Aí imagina se da janela do seu quarto dá para ver a torre digital daqui de Brasília, ou dá para ver a catedral, e só dá para ver pela varanda do seu quarto. Você está ferrada, porque metade dos estudantes de arquitetura da cidade vão visitar o seu quarto para ver, para fotografar, seja lá para o que for. O que você falou? Cobrar. A professora Luciana levou a gente no apartamento dela para ver parte das escolas. É bom. Eu acho legal quando o professor leva os alunos para ver obras reais, né? Porque confirma o que está sendo dado na teoria. Bom, olha só, gente, isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz um tempo atrás e aleatoriamente escolhi 3 casas do Paraná, uns 15 anos atrás, mais ou menos. E para descobrir como é que funcionava a questão da acessibilidade, a questão de axialidade dentro dessas casas. A gente vai ver agora o que eu estou falando. Normalmente uma casa, um ambiente ele é mais dado ao público, quanto mais níveis de construtividade são elevados para conseguir acessar. Isso aqui é um gráfico que demonstra que uma quantidade de ambientes está no primeiro nível, mas a outra está no segundo nível. Porque os ambientes íntimos, você não pode pegar uma porta dali. Você tem que ter uma sequência da primeira porta, aí entra no espaço, passa para a segunda porta. O ideal é você chegar em uma terceira porta para estar no íntimo. Mas até 2 portas você já está no grau de privacidade alto. Onde é que você tem que ter, quanto mais encadeamentos para cima, para chegar nos quartos, melhor. Tá? Quanto mais, no caso social, quanto mais ele tiver aqui na primeira cadeia, melhor. Aqui, por exemplo, eu tenho o acesso da rua, que está vindo aqui, bem no início do eixo de integração, uma sala de estar. Isso é bom? Bom. Ainda perto do eixo de integração, sem me focar muito, eu já tenho acesso a quarto. Isso é bom? A cozinha é bom? É, que a cozinha, querendo ou não, ela tem um papel social também. E o serviço precisa estar aliado ao social, porque ele quem atende o social. Então isso aqui não é ruim, mas já dá direto de cara com um quarto ruim. Então o ideal era que isso não acontecesse. Olha o que acontece nesse outro aqui. Existe sala no início da integração, ok, mas adjacente à integração principal já tem todos os quartos da casa. Isto é péssimo. No segundo nível já encontrar os quartos não poderia, teria que ter um terceiro nível para poder acessar eles. E olha o que acontece com esse aqui. A sala está no primeiro nível, que é esse número 1 aqui, mas a cozinha, ela está aqui no mesmo nível de alguns quartos, mas está lá no fim do corredor. Sabe o que acontece? Para a pessoa sair da sala e chegar na cozinha, ela primeiro passa por todos os quartos, destruindo a intimidade.
Como se não bastasse, o lote lá é daqui até aqui. Esses quartos mais a cozinha não tem janelas. Esses 2 quartos aqui só que tem janela. É tudo escuro, é negro aqui dentro. Na época da seca aqui em Brasília, essa família está cheia de problemas respiratórios. E eu vi isso na prática. Eu entrei lá nessa casa e estava cheio de menino aqui nesses quartos. Os meninos todos tossindo. Um com tosse, outro com garganta inflamada, outro gripado, resfriado, cada um com um problema, né? Porque estava rolando isso. Então, a gente vai observar, gente, que essas lógicas de integração, elas vão conduzir ao maior ou menor funcionamento da casa. Olha aquela coisa, a gente for pensar no funcional. Nessa casa aqui, ó, a cozinha é o centro da casa. Você chega na sala, já vai para a cozinha. Da cozinha você pode ir para o serviço, para os quartos ou para o banheiro. Um horror essa distribuição, né? Lembra da questão da privacidade que eu falava? Não existe. Nessa daqui, você chegou na cozinha, está olhando para dentro dos quartos. Essa de cá, você não olha da cozinha para dentro dos quartos, mas para chegar nela, você cruza passando pelos quartos. Não deveria. Quarto, aqui, ó, está no início do eixo da axialidade principal da casa. Isso é péssimo. Quarto tem que ficar no fim do eixo. Então, essa cozinha tinha que vir para o início, esses quartos tinham que vir para o fim. A sala, quanto mais no início, melhor. Aqui ele não errou. Todas as salas estão bem no início, isso nenhum errou. Mas a cozinha está no fim, isso está errado. Tá? Os quartos estarem no início, está errado também. Prestaram bastante atenção nisso, né? E geralmente nas casas as cozinhas sempre são mais no final. São mais no final? Não sei, acho que eu Assim você conhece, é como aumentar seu repertório. Porque tem realmente uma grande quantidade de casas que é assim. Aquelas casas que... As bem projetadas para atender as necessidades sociais humanas, se elas estiverem no fim, elas têm que ter alguma outra possibilidade de o acesso ser direto, e elas têm que estar direto comunicadas no social. Você não pode pular o social passando pelo íntimo para chegar. Lembra daquele gráfico que eu fiz no início do curso? Todas as vezes que chegar de uma para outra sem cruzar por dentro de uma terceira. É da primeira para a segunda sempre. Se a cozinha estiver no fim, mas você consegue chegar na sala sem passar pelos quartos, não está errado. Agora, não está errado funcionalmente, porque socialmente está. Tá? Eu conheço uma casa bem assim, igual você falou. Você chega primeiro da acesso à sala, tinha TV, daí tem a sala de jantar e tem a cozinha no final. Mas daí tem uma parede mesmo e uma portinha que você entra e dá acesso a todos os quartos. Parece ser uma porção do plano, porque você consegue da sala ali, por essa paredinha, dividir tudo, inclusive manter a privacidade em nenhum lugar. O grande problema que está aqui nessas outras áreas é que chegou aqui, você vê tudo na casa. Eu não sei se a aula passada desse exemplo, eu já morei num lugar assim. Quando a pessoa abria a porta da sala, via tudo. Se eu tivesse no banheiro, eu via minha mãe cozinhando, via minha irmã dentro do banheiro, no quarto dela trocando de roupa, era tudo desse jeito. Então, isso que a gente não pode criar na edificação. Privacidade é importante, tu ia falar. Não, é que parece aquelas casas que deve fazer quando construir Brasília, aquelas casas que era tudo igual. Aqui no Gama também tem o setor central. Essas são as casas de GDF, que cada um foi lá, quebrou, fez um puxadinho e cresceu como queria. Sempre a cozinha ficava no final. De repente, o arquiteto que projetou achava mais coerente por conta da área de serviço que fica no fim. E aí fica mais fácil comunicar. Mas isso aí é a situação quando foge do numerário e a área não permite. Eu, particularmente, mesmo na área pequena, eu não faria desse jeito. Eu tentaria comunicar segundo aquelas regrinhas que a gente viu no primeiro dia, juntando o que a gente já aprendeu hoje. Só que eu já fui numa casa dessas, aí eles fecharam toda a frente, a gente entra só por trás. E você tem acesso à área de serviço, é lá que fica o social. Como a gente não está estudando urbanismo, vou pular essa parte aqui que não nos interessa e vamos ver mais uns exemplozinhos aqui. A gente aprendeu várias coisas sobre copresença, tá? Então a gente vai analisar o ambiente agora, do ponto de vista de copresença, e ver quais são os pontos fortes dessa sala, por exemplo. Só para alertar vocês, eu tenho, isso aqui é um acesso para os quartos, aqui são dois acessos, um que vem da entrada da casa e outro da área de lazer, e eu tenho um acesso que vem do primeiro andar, de cima,
e um acesso que vai para o subsolo, onde tem uma outra área de lazer. Vamos analisar as 4 itens que nós aprendemos agora aqui. Do ponto de vista da axialidade, essa sala está bem posicionada na casa? Axialidade. Não por quê? Aonde fica a entrada? A entrada está aqui, ó, essa porta de madeira, e tem uma outra entrada aqui que vem do lazer. Isso aqui dá acesso à área íntima, aqui dá acesso à área íntima lá em cima. Desculpe, aqui dá acesso à área de serviço e um pouco lazer também. Aqui dá para um lazer lá embaixo, aqui dá acesso aos quartos lá em cima. O eixo principal de circulação da casa está adjacente à sala. Aliás, nós temos duas circulações fortes, uma aqui, outra aqui. Ou seja, essa sala está muito bem projetada do ponto de vista da axialidade. Construtividade, essa sala foi bem abastecida? Por quê? Por causa que a axialidade, ela está com uma boa axialidade. Não, eu estou perguntando construtividade. Ela conecta, integra. Mas você tem que responder somente pela construtividade. Vai dar acesso a outros tipos de lazer também? Gente, não tem nenhum raciocínio complexo, que estão demorando tanto para falar. O que é construtividade? Acessos. Quantos acessos a gente tem? Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Não, ainda tem Não é. Onde? Não, só Ainda tem um lazer que está aqui, ó. Esse brilho aqui é de uma porta. 5. Então essa é uma sala que tem uma boa construtividade. Eu confundi com convexidade. Convexidade. Uma convexidade média também é boa, tá? Essa convexidade aqui é alta? Não é muito, por quê? Esse vão está aberto, esse vão está aberto. A sensação de estar contido não está tão grande. Os espaços estão tendendo as pessoas estarem de frente socializando? Um pouco, né? Não tanto porque essa questão da TV faz com que todo mundo queira virar para ela, né? Então, o ideal para que essa sala fosse mais social é virar os móveis uns de frente para os outros, para as pessoas se interagirem entre si, e tirar essa televisão e fazer um home em outro lugar, né? Até porque isso aqui, a gente vai aprender as questões climáticas na próxima aula, aí vai ver que isso aqui é o erro virar para essa porta toda envidraçada com tanta luz, tanto reflexo na TV. É horrível. Ambiente de TV tem que ser com pouca luz. Em termos de acessibilidade, essa sala é boa? Não. Por que ela não é boa, cara? Porque tem a partezinha alta, tem as escadas. Uma pessoa com cadeiras enormes vai entrar assim. Gente, provavelmente a pessoa que fez essa sala, ela queria uma sala intocável, onde as crianças não gostassem de subir, onde as pessoas não fossem convidadas a subir aqui. Só sobe para cá quem for convidado, muito bem convidado. Porque tem um corredor lateral que é relaxado para você passar direto sem subir. E tem um desnível para chegar aqui. Portanto, a copresença nessa sala aqui, ela é reduzida. Ok? Assim, do ponto de vista da acessibilidade. E você nem vai considerar as escadas, porque a escada, ela dificulta a acessibilidade nos quartos. Para a sala, você tem acesso direto quando chega. Então, o problema não está na sala, o problema está nos quartos com relação a essas escadas aqui. E não sei se é um problema. Ele é uma condição, porque se tiver um quarto aqui no andar de baixo, você já não tem um problema. Quem não pode subir a escada, fica aqui. Quem pode, tem um monte de quarto lá para utilizar. Tá? Normalmente, só um casal precisa do quarto de baixo. Essa sala é pé direito? Acho que não. A altura ele está aqui, ó, um móvel dessa altura, você só tem um pouco mais que o dobro dele. Não é? Tem um vidro aqui no meio. Acho que. É verdade, ó. É mesmo, né? Ó. Tem uma parede aqui, eu acho que tem Deve ser um guarda-corpo de vidro e tem pé direito duplo, tem mesmo. E o pendente está vindo lá de cima, ó. Acho que tem pé direito duplo. porque está condicionado. E é por isso, né? Provavelmente essa luz que está aqui em cima, ela atende o quarto lá. E seria ruim para essa sala enquanto que for do climático.
Vou ter que correr agora para a gente não prejudicar a próxima aula. Bom, não é o caso aqui da arquitetura, mas aí vocês vão coletar outros exemplos. Ó. Aqui, por exemplo, eu tenho uma convexidade boa porque a árvore dá uma sensação de fechamento. Mas ela não é tão boa quanto um prédio faria. Mas quando você olha aqui ao redor, tem prédios protegendo a praça. Isso faz a convexidade dela ser legal. Aqui na esplanada, a copresença é baixa, porque tem um monte de coisa errada aqui. Primeiro que em termos de convexidade não rola, né? Tudo aberto. Axialidade, os eixos, as interações de conjuntividade estão todos para lá. O acesso aqui é somente um e o acesso à saída é somente outro. A conjuntividade é fraca, a convexidade é fraca, a atividade que é atrativa que tem aqui, só contemplação, é fraca de novo. Qual é a outra coisa que está faltando? Não. A axialidade, está faltando comida aqui também, concordo. Atividade e atração, só tem contemplação. Se tivesse uma atividade de alimentação aqui, ó, ia subir a moral com a presença dos espaços. Está com fome mesmo com o meu direito de intervalo, não? Eu estou também. Você falou de comida, vamos comer. Então está faltando comida mesmo. Então, sim, axialidade, convexidade. Atração. É um espaço segregado, né? Todo o movimento está acontecendo para lá, a gente isolou ele, está super segregado. A acessibilidade é boa. Não tem desníveis, rampas, não tem nada aqui. Então, nesse quesito, ela estaria ótima, né? Mas ela errou num monte de quesitos da copresença, acertou só nesse, não vai fazer ela ser uma boa. Praça, cheia de portas de prédio dando para dentro dela. Ótima conjuntividade. Os prédios ficam enfileirados um lado do outro, melhora a convexidade. E aí eu preciso analisar um pouco mais a malha urbana para saber se o acesso é bom. Olha o probleminha, várias portas dando para cá, alta conjuntividade, fechamento boa convexidade, ruas que dão acesso passando pela praça, alta axialidade. A convexidade está boa porque tem prédios ao redor, não tão boa do lado de cá porque tem vegetação, mas no meio tem um obstáculo justamente na área mais sociável, reduziu a copresença do ponto de vista da convexidade. Olha uma solução legal. Ao invés de colocar uma canteira central com alguma coisa, você pode distribuir ao longo das extremidades. E aí você ocupa a área central, que nem é o que está acontecendo aqui. Esse é o segredo das praças romanas e das praças gregas. A maioria delas tem tudo isso acontecendo. Normalmente aconteciam essas passagens funcionam como várias conjuntividades. Normalmente elas ficavam no meio da área central da cidade, onde todos os prédios viraram as suas portas também. Normalmente havia uma avenida principal que estava perto dela, favorecendo a integração, e também eles realizavam duas atividades dentro dessa praça, era tudo aí, comércio, política, recreação, diversão, tudo quanto era coisa possível. Desse jeitinho, onde tem tudo para de roupa, de comida, e ela é muito movimentada mesmo. E aí, pode ser isso. Uma coisa interessante que é a medida de contraste de universidades europeias e esses locais frios e o Brasil. Nós gostamos de praças com árvores para se proteger do sol e da chuva. Eles gostam de praças abertas sem vegetação, porque lá é frio e eles querem ficar tomando sol. Uma praça contemporânea feita no condomínio com um chafariz no meio, com uma área central ocupada. Olha as pessoas que deveriam interagir na relação, uma para cada lado. Uma bosta, né? Eu tenho que contar muita coisa. Uma área de prédios foi tornada privativa, sua área de lazer, sem precisar colocar um paredão. Olha o que ele colocou. Escadas, sem rampas de acesso. Sabe o que acontece? As pessoas tendem a circular só aqui embaixo. Quem circula aqui em cima? Uma quantidade reduzida de pessoas que depende exclusivamente das atividades que acontecem aqui dentro. Isso pode ser bom, porque você direciona, só fica cheio de gente aqui se for usar o prédio. Só anda, e quem está interessado em ir para outro local não vai subir as escadas. Né? Porque o ser humano tem tendência natural a fazer o menor esforço possível.
nem sei por que essa imagem está aqui, faz tempo que eu coloquei, mas é só porque aqui no Brasil nós temos poucas áreas de recreação para banho livre, como tem na Europa, né? Mas é uma possibilidade de projeto. Tem uma fonte. A gente tem, sei lá, uma fonte que você olha, uma fonte para você tomar banho e guarda vai lá de dentro, né? No passado, a menina que se jogou lá naquela fonte da Torre de Vermelho, o cara foi lá e tirou dentro. Não pode, eu acho que deveria ser desse jeito como na Europa. A gente toma banho nas fontes, eu acho muito bacana. Mas são sujas lá, não? Se são úteis, muito aí, olha quanta gente toma banho. Não, digo sujas, porque muita gente toma banho. Mas ela não também. Água renovável. Nem água parada não. Dá tempo. E aqui é só para mostrar para vocês como a questão do público e privado funciona. Para eu ter uma área de sessão, que eu tenho que estar em sessão de gerência, no final da oficialidade, no início da oficialidade, sempre atendimento ao público, níveis de privacidade, no mínimo 2 portas para chegar no nível de gerência, e deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente ver. E aí, vocês dão uma lidazinha lá na apostila, porque pode ser que caia na prova esses conteúdos. E aí fala bastante coisa, fala um pouco até sobre design interiores, que eu fiz aplicar para o pessoal do design interiores também, já que você é interessada nesse assunto. E aí vocês vão ver a aplicação dessas coisinhas aí de maneira mais detalhada, inclusive, do que eu estou falando aqui, tá? Então fica aí com conteúdo de suporte para vocês. E eu vou dar uma paradinha aqui para a gente não se atrasar de novo com a nossa aula lá do próximo horário, tá bom? E a gente volta aula que vem para ver mais aspectos. Então vamos fazer nossa mudança. A sua aula precisa